Olá pessoal, professor Alexandre Bom. Vamos à nossa revisão de matemática do nono ano. Bem, vamos falar dos conjuntos numéricos, tá? Começando aqui do conjunto dos números naturais, né? Nós já falamos sobre esses conjuntos, só dando um reforço, tá? Desde o sexto ano, sétimo no caso, né? Conjunto de números naturais. E quando você bota o asterisco, quer dizer que você tirou o zero. Lembram, né? Bem, conjunto dos números inteiros é formado pelos naturais, né? Seguido dos negativos. Então, se você junta os negativos, o zero e os positivos, você obtém um conjunto dos números inteiros. Vale aquela mesma regrinha, botar o asterisco, estou tirando zero. Conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, onde o A e o B, né, o numerador e o denominador dessas frações, são números inteiros, com o B, que é o denominador, não podendo ser zero. Nós temos essa nomenclatura aqui e essa outra. Bem, o conjunto dos números racionais, né? O que são os irracionais? Se os racionais é tudo que eu posso escrever como fração, os irracionais são aqueles números que eu não posso escrever como fração, tá? Eles são infinitos e não periódicos, ok? Exemplos de números infinitos e não periódicos, as raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos, né? Por exemplo, 64 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz de 64 dá 8, um número racional gerando um número racional. Agora tem números que não racionais, raiz de 63, que vão gerar números que não são racionais. A raiz de 63 não é um número inteiro, é um número decimal, infinitas casas, né? E elas não são periódicas, tá bom? Então, o número raiz de 3 é um número não racional, ok? Ou irracional, tá? Outros números que nós podemos falar é o π, o e e o φ. Bem, como eu falei, todos os números que são infinitos e na sua representação decimal são infinitos e não periódicos são números irracionais, tá? Algumas representações nós temos também como o número π, que você vai ter lá no comprimento da circunferência, que é o diâmetro vezes π. Ou então o número E, o Euler, o Euler, né, que é uma constante lá da matemática financeira, ou φ, que é uma constante lá da segmentos proporcionais da razão áurea, tá? Então, esses números, todos esses números, a representação deles é infinita e não periódica. O número π, costumeiramente, nós arredondamos para 3,14 para resolver os nossos problemas como número a seguir. Então, só revisando, os números racionais são todos aqueles números que na sua forma decimal são infinitos e não periódicos. Tudo bem? Foi infinito, não é periódico, é um número irracional. Exemplos: o π, o φ e o e. Vamos a um exemplo com π. Então, o problema diz assim: na fazenda do seu Sebastião, o cultivo de milho é feito em uma área determinada por uma circunferência. Para evitar invasões de animais na plantação, ele decidiu cercá-la com arame farpado, dando 4 voltas completas. Sabendo que o diâmetro da circunferência é de 40 metros, a quantidade mínima de arame necessária será... Então, pessoal, nós temos aqui um problema direto e simples sobre o comprimento da circunferência. O seu Sebastião quer pegar um terreno dele, um pedaço da fazenda dele, e quer cercar o local onde ele planta milho. Ele diz que o comprimento do diâmetro é de 40 metros. E ele quer dar 4 voltas ao redor dessa área que ele quer cercar, onde ele planta milho. Como é que eu vou proceder para descobrir quantos metros de arame eu vou necessitar? Bem, o que você pode fazer de maneira simples? Se é redondo,
comprimento da circunferência. Nós temos duas fórmulas para o comprimento da circunferência. Uma que diz que é o dobro do π vezes o raio e a outra que diz que é o diâmetro vezes o π. No caso desse problema, ele deu o diâmetro, né? Então nós vamos usar essa fórmula de baixo. O comprimento da circunferência vai ser 14 vezes o π. E nós já falamos que o π é um número que eu sempre arredondo para 3,14. Multiplicando 40 por 3,14 dá 125,6 metros de arame. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, ele quer dar 4 voltas. Então, eu tenho que pegar isso aqui e multiplicar por 4, que eu vou encontrar 502,4 metros de arame. Tá? Todo problema que falar de comprimento da circunferência, você vai usar uma dessas duas formas. Se falar em raio, você usa a primeira. Se falar em diâmetro, você usa a segunda. Ou então, você pega a primeira, multiplica por 2 e joga na segunda, já que o diâmetro é o dobro do raio. Ok, pessoal? Sobre números irracionais, nós temos isso. E se juntarmos todos esses conjuntos, nós vamos ter o conjunto dos números, o conjunto dos números reais, que é a união entre os números racionais, o que eu posso transformar em fração, com o que eu não posso transformar em fração. Tá? Existem outras maneiras de representar esses conjuntos. Né? Às vezes você coloca os naturais, os inteiros, os racionais, e aí coloca aqui os reais. Quando você separa dessa forma, esta região aqui seria a região onde ficam os que são irracionais. Né? Os irracionais ficam nessa região e aqui fora fica os reais. Né? Então os reais estão aqui. Vou fazer assim. Os naturais são esses vermelhos, tá? Natural. Os inteiros estão dentro desse círculo aqui. Os inteiros são azuis. Os racionais são os verdes. O preto são os reais. E quem fica nesta região aqui, seriam os irracionais. Tá? Os irracionais. Tem livro que coloca os irracionais dentro de um círculozinho aqui. Pronto, os irracionais estão aqui dentro. Mas quem é que fica aqui? Tá bom? Então, se você for escrever um número 3, por exemplo, você teria que colocar ele aqui dentro. Se você colocar o número menos 4, você teria que colocá-lo aqui dentro. Se você fosse colocar o número 5 sobre 2, você ia colocar aqui dentro. Se você fosse colocar o número π, você vai colocar ele aqui dentro. Tá? Cada número você vai colocar em uma região. Mas cuidado para não serem enganados. Tá? Eu posso colocar 4 sobre 2. Aí você vai querer colocar ele aqui. Tá certo? Bem, 4 sobre 2 é racional, sim. Só que 4 sobre 2 é 2. Então, o canto do 4 sobre 2 é aqui dentro. Tá? Eu posso colocar menos 6 sobre 2 e você querer colocá-lo aqui. Só que está errado. Esse número aqui ele é racional. Só que ele é racional, mas ele é antes de tudo, eu seria que colocar ele aqui, né? Só que você, antes de tudo, ele é inteiro. Então, menos 6 sobre 2 teria que ser colocado aqui. Então, prestar atenção aonde você vai colocar o número. Não vão pelas aparências, vão pelas contas. Tudo bem? Vamos ao próximo. Como é que você representa um número inteiro? Aliás, um número inteiro numa reta você sabe. É só colocar em cima desses pontos aqui, né? O ponto A vale 1. Onde é que é o 1? Bem aqui. Pronto, marquei o ponto A. Se o número for negativo, menos 4, lá eu vou marcar ele ali, ó, menos 4. Se for uma fração, 5 sobre 2, aí eu vou pegar 5 e vou dividir por 2, que dá 2,5. Então ele vai ser no
tracinho aqui do meio. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui. Aqui é o local do ponto C. Agora, e se o número não for um número que eu possa marcar aqui, for um número irracional, por exemplo? Onde é que fica o raiz de 30? Tá? Onde é que fica o raiz de 30? Deixa aí 30. 30 vai passar do meu desenho, vamos colocar 20. Raiz de 20, como é que eu faço para calcular a raiz de 20? Poxa vida, raiz de 20. 20 é um quadrado perfeito? Não. Então, onde é que fica a raiz de 20? A raiz de 20 fica entre a raiz de 16, o 20, né? O 20 fica entre esses quadrados perfeitos. Então, a raiz de 20 vai ficar entre a raiz de 16 e 25. Mas a raiz de 16 é 4 e a raiz de 25 é 5. Então, 20 ficaria no número entre o 4 e o 5. Professor, mas mais ou menos aonde, né? Eu vou botar aqui em qualquer canto. Você quer ser mais preciso? Se vier tão dividida como essa aqui, você tem que ser mais preciso. Mas se essa linha for limpa, não tiver nada, não tiver nenhum tracinho, você só tem que ser coerente com a resposta. Por exemplo, 4,3. Vamos começar do 4,5, começar do meio. 4,5 é 20,25. Então, ele é maior do que o número que eu quero. 4,4, ou 4 inteiros e 4 décimos, que seria o antecessor dele. Então, 4,5 passou nas minhas contas aqui. Deu 20,25. Já o 4,4 deu 19,36. Então, a raiz de 20 é um número que está entre o 4,4 e o 4,5. Aqui é 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Então, ele é mais ou menos por aqui, certo? Ele é um pouquinho antes do meio. Então, você vai colocar não no local exato, mas tomando consciência se é antes ou depois do meio, tá? Não precisa ser preciso, mas precisa ser coerente. Eu coloco lá raiz de 13. Bem, tu sabe que 13 está entre raiz de 16 e raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Raiz de 16 é 4. Tu vai ter que colocar um número entre 3 e o 4. Mais próximo de onde? Aí você vai tentar. 3,2 só dá 10. É pouco. 3,3 continua dando 10. É pouco. 3,4, vamos fazer assim de 2 em 2. Tá? Essas contas vocês fariam em casa. Vai dar 11,56. Ainda é pouco. Vamos ao 3,5, que é o do meio, né? 3,5 é 12. 3,5 ao quadrado é 12,25. 3,6 ao quadrado ainda continua sendo 12, só que 12,96. E 3,7 ao quadrado vai dar 13,69. Então, o número que chega mais próximo, né, isso aqui nós vimos ano passado, é 13,6 ou 3,6. Então, você vai colocar um pouquinho depois do meio. Aqui seria o local do ponto E, raiz 13. Tá? Então, aqui seria o local do ponto E. Entenderam o que vocês têm que fazer? Vocês têm que localizar o número de acordo com os inteiros que o antecedem e o sucedem. E usar um pouquinho de senso crítico, né? De bom senso. Eu coloco antes ou depois do meio. Não precisa ser tão preciso. Beleza? Vamos continuar. Bem, pessoal, os intervalos, né? Nós falamos sobre os intervalos reais, ou seja, como você representa na reta, um intervalo onde os números ali, o intervalo que você está querendo, trabalha com números reais. Então, eu coloquei aqui um resumo que não contém na internet, bem interessante, tá? Quando você... todo mundo começa aqui com x pertences reais, tudo bem? Quando você tem um intervalo fechado, né? Dos dois lados, um intervalo fechado em A e B, que a gente fala, aqui vai ter um sinal de igual, aqui vai ter um sinal de igual. Então, esse intervalo começa no A, termina no B, ok? Que você pode representar desta forma ou dessa aqui, com a cochete para dentro, né? Dizendo que está fechado.
No desenho vai ficar bolinha fechada de um lado, bolinha fechada do outro. E você risca esse intervalo. Também pode acontecer de ser aberto dos dois lados. Eu não uso o sinal de igual. Quando eu não usar o sinal de igual, as bolinhas são abertas, tá? E aí você vai colocar o colchete para fora, tá? Eu também posso colocar o sinal de igual de um lado e do outro não ter o sinal de igual. Então, do lado que tem sinal de igual, a bolinha é fechada e o colchete é para dentro. Do lado que não tem o sinal de igual, a bolinha é aberta e o colchete aqui fica para fora, certo? Então, intervalo, ele fala, chama-se intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Tá? Ele está fechado do lado esquerdo e está aberto do lado direito. E também pode ser o contrário, né? Aberto de um lado, fechado do outro. Então, o lado que for aberto, bolinha aberta. O lado que for fechado, bolinha fechada. Certo? Eu posso ter um intervalo que não tem limite. Ele tem um começo, mas não tem um fim. Tá? Então, ele é chamado de intervalo ilimitado. No caso, esse aqui, ele é fechado apenas do lado esquerdo. Tá? Então, tá aqui, ó, tem um começo, mas não tem um fim. Você vai até o final da reta. E ele é representado dessa forma aqui com o sinal de mais infinito, ok? Então nós temos ali o sinal de mais infinito. Tranquilo? Vamos lá. Bolinha fechada, porque tem o igual. Chave aqui para o colchete para dentro, porque tem o sinal de igual. Tá? Sinal de igual, fechado para dentro. Não tem o sinal de igual, aberto. Aqui, só tem o sinal de maior, então fica para fora, fica aberto e a bolinha é aberta. Do mesma forma, quando for para a esquerda, né? Ou melhor, para a esquerda. Ele é aberto, aqui ele é chamado ó, aberto, fechado à direita, porque ele para nesse ponto aqui que está direito e a bolinha é fechada. Ou então aberta à direita, quando ele para nesse ponto aqui à direita, só que a bolinha é aberta. Ok? Então, x menor do que a. Esse a pode ser qualquer número, pode ser um 3. Então, aqui é o número 3 e eu vou riscar para o que é menor do que o 3. Ou então, do menos infinito até o 3. E quando o infinito é aberto, vai do menos infinito ao mais infinito, nós riscamos a linha toda, tá? Então, esse aqui é o intervalo do menos infinito até o mais infinito. Ou simplesmente todos os números reais. Vamos fazer alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Tá? Aqui é só a nomenclatura, dê uma olhada aqui, ele dá um resumo de todas as possibilidades, como você escreve dessa forma, né, da representação algébrica, ou da representação na reta real. Tudo bem? Vamos a alguns exemplos. O primeiro exemplo, você tem aqui, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor que 3. Você só tem que fazer isso, você tem que escolher um canto para o 3, tá? Vou colocar que o 3 é bem aqui. A bolinha do 3 é aberta e eu vou riscar para onde a seta está mandando, né? Para os números que são menores do que o 3, que é para cá. Acabou. Só isso. Aqui, x maior ou igual que menos 2. Ou, x não, né? No caso ele botou a. A pertence a reais, tal que a é maior ou igual que menos 2. Onde é que fica o menos 2? Onde você quiser. Eu vou botar ele bem aqui. Tá? Aqui eu tenho que botar o número 3. A bolinha vai ser fechada. E eu vou riscar para onde ele é maior do que menos 2. Vou botar o número antes que esqueça, né? E você vai riscar para onde é maior que menos 2. Esse intervalo aqui tem limite dos dois lados. Então eu vou colocar no canto menos 1. Vou colocar menos 1 bem aqui. E vou colocar raiz de 5 por aqui. Tá? No menos 1 a bolinha é fechada. No 5 a bolinha é aberta. E eu vou riscar esse intervalo entre o menos 1 e o 5. Ok? 4 sobre 11 e 1 sobre 2. Eu estava tentando seguir aqui uma ordem crescente, mas nesse aqui não vai dar porque os números são muito próximos. Então, 4 sobre 11 vai ficar um número bolinha fechada, né? No 4 sobre 11. E bolinha também fechada no 1 meio. E aí você vai riscar esse intervalo. Aqui eu coloquei a outra nomenclatura. Fechado no menos 2, fechado no menos 3. Fechado no menos 2, fechado no 3. E aí você vai dar para baixo. Né? E
E aí você vai riscar esse intervalo. Esse aqui, fechado no 3, aberto no 8. Fechado no 3, aberto no 8. E o último, aberto no menos 1. Aberto no menos 1. E vai até o infinito. Então eu não paro de riscar até chegar no infinito, ok? Quanto mais riscado tiver aqui, mais bonitinho fica, tá bom? Então, representação na reta dos intervalos. Só isso. Vamos a um próximo exemplo. Próximo exemplo, mesma coisa, só que eu quero que você faça a anotação, tá? Vou chamar isso aqui de A. Ah, esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B, esse aqui vai ser o C, esse aqui vai ser o D, o E e o F. Tudo bem? Vamos ao primeiro. O A. O A, se você quiser usar o share, né? X pertence aos reais, tá ok. Olha que é um intervalo fechado. Então, o X vai ficar entre o menos 3 e o 5, bolinha fechada. Então, tem o sinal de igual. Ou então, fechado no menos 3, fechado no 5. Pronto, acabou. Letra B. Ele, vamos pelo share, x pertence aos reais, está o quê? O x aqui vai ser menor ou igual que a 7 terços. Todo número que está arriscado é menor que 7 terços. Ou, onde é que isso aqui começa? Ah, isso aqui não começa, isso aqui vem lá do infinito e para no 7 terços. Só que no 7 terços com a bolinha fechada. Ok? Letra C. Nós temos lá, x pertence aos reais, tal que x é maior do que zero. Ou aberto no zero até o mais infinito. Certo? E ainda o infinito é sempre aberto. Ainda teria outra definição. Seria os reais mais asterisco. Tá? Ou seja, somente os números reais positivos, porque eu tirei o zero. Então, essa aqui eu teria 3 maneiras de representar. Vamos lá. Letra D. Letra D começa no π e termina no 4. Só que o π faz parte e o 4 não. Então, x pertence aos reais, tal que menos π menor ou igual que x, menor que 4. Ou com intervalos, fechado aqui no π, aberto no 4. Certo? Letra E, começa do 2 terços e termina no 8. Então vamos lá, x pertence aos reais, tal que 2 terços, é só colocar esse número aqui, um sinal de menor, o x, outro sinal de menor, o 8 e fechar. Ou se você quiser, 2 terços e 8 são os extremos e a bolinha é aberta, então a chave vai estar para fora. Cochete, né? O último aqui, x pertence aos reais, essa parte não muda. Aí tem o número menos 2 e o menos 4 e o 2. Então, começa no menos 4, a bolinha aberta, e termina no 2 com a bolinha fechada. E então você escreve, ó, menos 4, 2. Ok, pessoal? Fácil assim. Tá? Bem simples. Lembrando que esse share, né, da aluna, x pertence aos reais, é constante, tá? X pertence aos reais, x pertence aos reais. Bota uma barra e olha para o que está acontecendo aqui. Só isso. Começa e termina. Então ele tem um primeiro número e o último. Ou então não começa, só termina. Ou então só começa aqui. Você só tem que prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Vamos ao próximo tópico. Potenciação e radiciação de números reais. A potenciação, pessoal, nós temos que lembrar das propriedades das potências. Tá? A primeira propriedade da potência é que quando você tem a multiplicação de potência de mesma base, você vai repetir a base e somar os expoentes. Numa divisão de potência de mesma base, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Quando você tem uma potência de potência, você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Apesar que você só vai ter uma base, tá? Diferente das outras que você tem duas bases.
Aqui é a potência de um produto. Se você tem uma multiplicação elevada a um expoente, você pode colocar esse expoente em cada fator desse produto. E a volta também é válida, né? Às vezes você usa essa propriedade voltando, tá? Você escreve A vezes B elevado a N. Aqui eu tenho o quociente de uma potência, então você pode pegar esse expoente e colocar em cada um dos fatores, não, fatores é produto, né? Dos termos da divisão, tá? Você pode colocar no numerador e no denominador. Quando você tem uma potência elevada a um expoente negativo, ela é equivalente ao inverso dessa potência com expoente positivo. Ou, se você tem 2 elevado a 3, é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3. Tá? Ah, quanto é que dá? Quanto é que dá 2 elevado a menos 3? Não sei, eu sei quanto é que é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Então, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8. É o inverso da potência com expoente positivo. Ok? Você nunca tente fazer expoente negativo. Você tem a mania de querer 2 elevado a menos 3, vocês querem colocar menos 8. Não é. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8. Então faz assim, eu não vou fazer o expoente negativo. Eu vou fazer com o expoente positivo. Quanto é que é 2 elevado a 3? É 8. Então 2 elevado a menos 3 é o inverso. É 1 sobre 8. Tá bom? E quando você tem uma fração elevada ao expoente negativo, basta você inverter o numerador com o denominador. Então 2 terços elevado a menos 3 é igual a 3 meios elevado a 3. E a oitava propriedade, que seria a relação entre potência e raiz, quando você tem uma potência e o expoente é fracionário, quando você for escrever como raiz, o denominador vira índice e o numerador vira expoente. Ok, pessoal? Ah, e detalhe, essa propriedade aqui também é muito usada na ordem contrária, tá bom? Como assim? Tu tem lá 10, não, tu tem 12 sobre elevado a 2 dividido por 6 elevado a 2. É muito mais fácil você escrever 12 dividido por 6 dá 2 e fazê-lo elevado a 2. Tá? Então, dependendo da necessidade, nós usamos ela indo ou voltando. Tá? Vamos a alguns exemplos. Bem, eu vou usar as propriedades aqui, olha, multiplicação, subtração de potência de mesma base. Repete a base e faz o quê? Essa propriedade não existe. Tá? Toda vida que você tiver adição, subtração envolvida com as potências, o ideal é que você resolva estas potências. Tudo bem? Então, lá vamos nós resolver. Primeira, quanto é que dá menos 2 ao quadrado? Dá mais 4. Menos, esse menos não está dentro de parênteses nem nada. Quanto é que dá 2 elevado a menos 1? Pela propriedade aqui, 6. 2 elevado a menos 1 é o inverso de 2 elevado a 1, ou seja, é 1 meio. Vamos eliminar os parênteses. Beleza. Somar ou subtrair frações. O que é que eu tenho que fazer? Tirar o MMC, que aqui é 2. Agora eu divido e multiplico e vou encontrar como resposta 7 meios. Apareceu o sinal de mais, apareceu o sinal de menos, você tem que resolver. 4 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Mais 4 elevado a menos 1 é 1 sobre 4. 5 elevado a menos 1 é 1 sobre 5. Apareceram frações. Somando, tem que tirar o MC. É 20. Divide e multiplica. Divide e multiplica. Divide e multiplica. Isso aqui vai dar 21 sobre 20. Tem multiplicação, tem potência. Qual é a prioridade? A prioridade são as potências. Quanto é que é 10 elevado a menos 1? É 1 sobre 10. Quanto é que é 2 elevado a menos 2? Aí vai lá no borrão. 2 elevado a menos 2 eu não sei. Eu sei quanto é que é 2 elevado a 2, que é 4. Então 2 elevado a menos 2 é o inverso. É 1 sobre 4. Então aqui vezes 1 sobre 4. Depois da potência, qual é a prioridade? Multiplicação. Depois da multiplicação, aí a adição e subtração. A adição aqui eu tenho que tirar o MC. O MC vai dar 20. Se já estão no nono ano, vocês têm que saber tirar o MMC rápido. Né?
de cabeça de preferência. 4 vezes 5 são 20. Mas faça no caderno aí que é melhor para vocês. 20 dividido por 2 vai dar... Ou 20 por 10 dá 2, 2 vezes 2, 4. 20 por 4 dá 5, vezes 3, 15. Então isso aqui vai dar 19 sobre 20. Ok? O próximo, prioridade, potências. Todas as potências, um de cada vez. Menos 5 elevado a 2 dá 25. Esse menos não está dentro do parênteses, então ele não está sendo elevado a 2. Aqui quem está sendo elevado a 2 é só o 4. Certo? O 2 elevado a menos 1 e o 2 elevado a menos 2 que eu já fiz hoje. Aqui em cima essa subtração dá 9, sem problema. Embaixo é que eu vou ter que tirar o NMC, que é 4. Divide e multiplica, divide e multiplica. Eu vou ficar com... Vou continuar aqui, tá? 9 sobre 3 quartos. Divisão de frações. Quem é a primeira? É o 9, vezes o inverso da segunda. Que nós vamos ficar com 36 sobre 3, ou simplesmente 12 se você tivesse simplificado. Ok, pessoal? Bem, a próxima questão também são expressões com potência, só que agora você vai escrevê-la como uma única potência. Aqui sim você vai usar as propriedades, tá bom? Vamos à letra A. 7 elevado a 9 vezes 7 elevado a menos 6. Se você tem uma multiplicação de potência de mesma base, você vai repetir a base e vai pegar o primeiro expoente mais o segundo expoente. O problema é que o segundo expoente ali está negativo. Então, em vez de uma adição, você vai fazer uma subtração. Tome muito cuidado com esses detalhes, tá? A regra é para somar. Mas quando você tem sinais diferentes, você não soma, você subtrai. Letra B, a mesma coisa. Ó. 10 elevado a menos 9 vezes 10 vezes 10 elevado a quinta. Lembrando que aqui tem 1. Vou começar com a resposta, tá? Então, ó, menos 9 mais 1 mais 5. Aqui eu não tive que colocar parênteses, como eu coloquei nesse, porque não tinha nenhum número negativo, tá certo? Então, eu vou ficar 10 elevado a menos 9 mais 1 mais 5 vai dar menos 3. Como é que ele quer a potência? Uma só potência. Pronto. Se ele tivesse especificado que a potência teria de ter expoente positivo, aí você teria que escrever 1 sobre 10 elevado a 3. Tá? Mas, caso contrário, esta já é a resposta. Letra C. Ó, a letra C é uma divisão. Então, a divisão é o primeiro menos o segundo. Só que 4 menos 5 não dá 1, dá menos 1. Letra D. A letra D, 2 elevado a... mais embaixo um pouquinho. Letra D, ao primeiro menos o segundo. Só que o segundo é menos também. Então, eu tenho que colocar o parênteses. Então, esse aqui vai ficar 2 elevado a 7 mais 2. E 7 mais 2 me dá 9. Ok? Vamos aos próximos. Letra E. Também uma divisão, mas escrita como fração. Como é que faz? Do mesmo jeito. É o primeiro menos o segundo. Dois sinais, separamos com um parênteses. Então vai ficar 6 mais 2, que vai ficar x elevado a 8. Letra F. Qual é a propriedade da letra F? Se eu fosse comparar, é aquela que só tem uma base e dois expoentes. Essa aqui. Então eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Isso aqui vai ficar 2x menos 2. Letra G. A letra G tem uma conta dentro do parênteses e tem um expoente fora do parênteses. Vamos começar pela conta dentro do parênteses, tá? Fazendo aqui por partes. Vou fazer só essa parte aqui, tá? Deixei de fora o elevado a 2. Aqui eu tenho uma divisão. Então eu vou colocar o expoente de cima menos o expoente de baixo. Isso aqui vai ficar 2, menos com menos dá mais, 3. Então ficaria x elevado a 5. Só que tudo isso aqui está sendo elevado a 2. Então, para não perder tempo, eu vou pegar a resposta que eu encontrei e vou elevar a 2. Vai dar o quê? Vai dar x elevado a 10, porque recai de novo na terceira propriedade. Então, pessoal, vocês têm que tomar cuidado. Apareceu potência com sinais de mais ou menos, você tem que resolvê-las. Apareceu potências com
sinais de multiplicar ou dividir deve ser só para aplicar a propriedade das potências, principalmente quando as bases são iguais. Ok? Vamos ao próximo. Vamos a mais um grupo de questões. Aqui nós temos o seguinte, nós temos raiz e temos potência com expoente fracionário. Tá? Quando você tiver uma potência com expoente fracionário, você pode fazer duas coisas. Você pode pegar essa potência e escrever na forma de raiz, ou você pode trabalhar com as propriedades das potências. Tá? Eu vou fazer essa aqui de duas formas. Então vamos lá. Primeira maneira, você vai trabalhar com potência. Então, 8 elevado a 2 terços é a mesma coisa. 8, se você fatora 8, 8 é 2 a terceira, elevado a 2 terços. Então aqui eu tenho uma multiplicação de potências. O 3 vai multiplicar o 2, né? Lembrando que embaixo desse 3 tem 1, tá? Só que ninguém coloca. Então aqui ficaria 6 sobre 3, que daria 2 elevado a 2, ou somente 4. Isso eu estou usando propriedade de potências para escrever, resolver uma potência expoente fracionária. Mas eu também poderia pegar esse 8, a segunda maneira seria, eu vou pegar esse 8 e escrever como raiz. Lembrando que o que está embaixo fica fora, o que está em cima vai para dentro. Então eu iria fazer a raiz cúbica de 64. Então eu tenho que imaginar um número, que é elevado a 3 de 64. É um número par. O 2 a terceira é 8, é pouco. O 4 a terceira, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3, 64. Pronto, descobri de segunda, né? Então o número aí vai ser o 4. Pronto, eu resolvi a mesma conta de duas maneiras, aplicando potência, aplicando raiz, tá? Vamos ao próximo. Então nós temos... Bem, vamos aqui ao outro exemplo. Olha, o segundo e o terceiro aqui são bem parecidos. Eu poderia ter pego esse terceiro e ter escrito ele dessa forma aqui também, tá? Só para fazer uma comparação. Note que os dois, tá, tem um expoente igual ao índice. Aqui é um 2, aqui é um 2. Aqui é um 3, aqui é um 3. Apaguei demais aqui. Cada vez apagando mais, tá bom? Se você cortar esse aqui com esse, a resposta é menos 2. Tá certo. Porque menos 2 a terceira dá menos 8. Então, se eu quero saber qual é a raiz cúbica de menos 8, né? Que número elevado à terceira dá menos 8? Menos 2. Agora, se você cortar esse expoente com o índice aqui e disser que a resposta é menos 2, aí isso aqui... Olha, menos 2 não, né? Menos 4, né? Já que já está ao quadrado, aí isso aqui estaria errado. Por quê? Porque que número você eleva ao quadrado e dá, né? Qual é a raiz quadrada? Que número elevado ao quadrado dá como raiz quadrada menos 4? Que número elevado ao quadrado dá raiz? Que número elevado ao quadrado dá menos 4? Não tem. Então essa resposta aqui está errada. O que acontece? Quando você tem parênteses, número negativo e expoente 2, você tem que primeiro, antes de tirar a raiz, antes de querer cortar expoente com índice, e dizer que a resposta é menos 4, tá? Quando o expoente for par, você tem que fazer esse cálculo aqui. Quanto é que é menos 2 ao quadrado, menos 4 ao quadrado? Né? Menos 4 ao quadrado é 16 positivo. E a raiz quadrada de 16 é 4. Tá? É por isso que não pode cortar quando o expoente é par. O que você pode fazer é o seguinte. Existe uma regra que diz assim. A raiz quadrada de um número elevado a n, quando esse n é par, tá? É igual a módulo de A. Que negócio é esse módulo de A? É justamente para esse caso aqui. Ó. Então, a raiz quadrada de um número elevado a n, quando esse n é par, é módulo de menos 4, que vai ser 4. Aí acaba com o problema do sinal negativo.
Tá? Lembre-se só desse pequeno detalhezinho, que quando for par e negativo, você tem que colocar como a raiz quadrada o módulo. Ok? Vamos lá. O próximo aqui é a mesma coisa do outro, não, porque aqui o menos está fora. Ó. Então aqui não é módulo, porque esse menos está fora da raiz. Tá? Aqui é o oposto da raiz quarta de 81. O que é que você deve fazer? Fatorar 81. Quando você fatora 81, você vai encontrar 3 a quarta. E aí você pode cortar. Note que aquele menos está fora do parênteses, vai ficar apenas na frente do 3. Então, menos raiz quarta de 81, aqui sim pode dar menos 3, já que o menos está fora. Tranquilo? Vamos ao próximo. O próximo nós temos 3 sobre raiz de 2. Então, 3 sobre a raiz de 4, né? Dá 2. Mais 1 sobre raiz de 16, mais raiz de 4. Então, eu vou ficar com 3 sobre 2, mais 1 sobre 6. Vamos nós tirar MMC. Ou, se você já souber direto, né, que como são múltiplos, o MMC é o maior, mais rápido ainda. Divide, multiplica. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 3, 9. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1, 1. Isso aqui dá 10 sextos, ou simplesmente 5 terços. Ok? Questão simples, usem as regras e vamos para a próxima. Só um detalhe, pessoal, tá falando aqui de raiz quadrada, né? Não é raiz quadrada, tá? É raiz de índice n expoente aqui do radicando também n, tá? Quando esse n, índice, não raiz quadrada, porque aqui não é um 2, aqui é um n. Só que esse n tem que ser par. Então poderia ser raiz quadrada, desde que fosse elevado a 2. Mas também pode ser raiz quarta, desde que seja elevado a 4, tá? Tava vendo aqui que eu estava falando raiz quadrada, não é raiz quadrada, é raiz de índice n, tá? Então a raiz nésima de a elevado a n, quando esse n é par, vai ser módulo de a, tá? Só para corrigir a forma de falar, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Relação entre potência e raiz. Toda raiz pode ser escrita como uma potência, desde que o expoente seja fracionário, tá? Então, às vezes, como eu já falei, é mais fácil trabalhar transformando em potência do que propriamente com raiz. Então, se você souber transformar uma na outra, já é um bom passo, tá? Então, vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte, de modo geral, né, sendo A um número real positivo, e está limitando aqui aos positivos, tá? M um número inteiro e N um número natural maior do que 1. Por definição, tem N, raiz enésima de A elevado a M é igual a elevado a M sobre N. Professor, eu não entendi a definição. Ó, de modo geral, sendo A, de modo geral, ou seja, vamos generalizar aqui. Para que isso aqui sempre dê certo, quais são as condições? Primeiro, o A tem que ser um número natural positivo. Então, esse A aqui pode ser qualquer número natural, não, desculpe, real positivo. Pode ser raiz, pode ser, pode ser raiz na raiz, pode. Mas pode ser um número fração, um número natural puro, pode ser um irracional, contanto que seja positivo, tá? Ele tem que ser positivo. M um número inteiro, então esse número aqui tem que ser inteiro. Ou seja, ele pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, mas tem que ser inteiro. Ele não falou que tem que ser positivo, tá? Aqui é inteiro. Então aqui aceita também negativos. E n um número natural maior do que 1. Então esse número aqui tem que ser maior do que 1. Ou, consequentemente, começa no 2. Tá? Só tem raiz de 2 em diante. Tá? Por definição, temos que a raiz enésima de a elevado a m é igual a a elevado a m sobre n. Então isso vira uma potência. Tá? Essa raiz vai virar uma potência. Vamos exemplificar. Eu tenho a raiz quadrada de 2. Eu quero transformar isso numa potência. Fica 2. Aqui não tem nada. Tem, aqui tem o número 2. Aqui não tem nada. Tem, aqui tem o número 1. Ninguém coloca, mas tem. Tá? São aqueles que você não tem que ficar colocando em todo número. Se fosse colocar tudo que é número que
elemento que tem, né, vai ficar muito poluído. Então, nós colocamos os que são necessários. Esse 1 no denominador não é necessário, esse 1 no expoente não é necessário, e esse 1 no índice não é necessário. Mas, nesse momento aqui, ele será. Tá? Então, como é que eu escrevo isso como potência? Esse 2, o radicando, fica a base da potência. O expoente do número vai lá para cima. E o 2, que está aqui fora, vai para baixo. Certo? Então é 2 elevado a 1 meio. Próximo exemplo aqui, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 8. 5 elevado a 2. O 5 continua. Quem está dentro fica em cima, quem está fora vai para baixo. Então é 5 elevado a 2 terços. Às vezes é prático fazer isso, às vezes o melhor é voltar. Né? Como é que você escreveria isso aqui? Vamos colocar um 4 aqui, um 10 aqui e um 3 aqui. Vai ficar 10 elevado a 3 quartos. E se você tem uma potência aqui já escrita, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 10 raiz, né? O índice 5, a base é o radicando e o expoente não muda. Então você saber ir e voltar é muito prático, tá? Às vezes é melhor fazer as contas como potência do que como raiz. Vamos fazer alguns exemplos disso. Agora uma questão nível desafio. Tá? Coloquei 2 aqui exemplos um pouco mais complicados, mas que dá para ser feito se você tiver calma. No primeiro, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 625. Alguns sabem que a raiz quadrada de 625 é 25. Quem não sabe, fatora. Tá? 625 vai dar 5 a quarta. Certo? E aí o que eu faço? Ó, da raiz quadrada de 5 a quarta. O que eu faria? Eu transformaria em potência. Porque o de dentro vai para cima e o de baixo está aqui fora. Né? Aqui tem um 2. Então 4 sobre 2 vai dar 2. 5 ao quadrado é 25. Então alguns sabem que aqui é 25. Tem mais. Deixa eu escrever todinho aqui, ó. Raiz da raiz cúbica de 8 menos a raiz de 25 mais o resultado que eu encontrei ali foi a raiz de 25. Olha, menos a raiz de 25 e mais a raiz de 25 são raízes opostas. Então isso aqui vai ficar raiz da raiz cúbica de 8. Só que eu aprendi que a raiz cúbica de 8 é 2. Então a resposta disso aqui é raiz de 2. Certo? Nessa daqui, para não ficar tão extensa, eu vou fazer essas potências aqui, tá? Vamos lá, começando da primeira. Quanto é 4 elevado a 1 meio? Ah, eu quero escrever como raiz, então vai ficar raiz quadrada de 4, que é 2. Ah, eu quero fazer como potência elevada a 1 meio, que dá 2 sobre 2, que dá 2 elevado a 1, que é 2. Então, tanto faz. Então, esse primeiro aqui, nós já sabemos que vai dar 2. Mais 2 vezes raiz quinta de 32. Se você fatorar 32, você vai encontrar 2 à quinta. Olha que legal, 2 à quinta, 5 com 5 vai embora, dá 2. Tá? Isso sobre 3, aí fechou o parênteses, não é isso? Vezes 2 à quinta, 32. Eu só poderia usar as propriedades, aqui tem um sinal de mais, então é complicado, né? Vamos ao próximo. 64, ó, raiz sexta de 64. A raiz sexta de 64, se 2 à quinta é 36, é 32, 2 à sexta é 64. Olha, corta também dá 2. Então, apesar de parecer difícil, mas não é. Fechou a chave, dividido por 8. Tá? Vamos ao primeiro parênteses. Aqui tem a multiplicação e uma soma. A multiplicação tem prioridade. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, isso aqui daria 6 terços. Vezes 32. Tudo isso vezes 2. Tudo isso dividido por 8. Vamos lá. Vou tentar fazer aqui embaixo.
6 por 3 dá 2. 2 vezes 32. Aí aqui, aí vezes 2 de novo, né? E dividido por 8. 2 vezes 32 dá 64. 64 vezes 2 vai dar 128. 128 dividido por 8 vai dar 16. Então a resposta disso aqui tudinho é 16. Olhando aqui, pessoal, daria para utilizar algumas propriedades de potências, mas vamos deixar da forma mais simples, tá bom? E para finalizarmos, estamos chegando agora em notação científica, tá? A notação científica é uma maneira que é usada, né, pelos cientistas, notação científica, para expressar números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Onde a forma dela é mais ou menos da seguinte forma: A vezes 10 elevado a n. Tá? Esse A é um número que nunca pode ser menor do que 1. Tá? Ele é sempre maior ou igual que 1 e menor do que 10. Traduzindo, o número nunca pode passar de unidade, tá? Da unidade, não pode chegar a dezena, tem que ser menor do que 10. E esse n é um número inteiro, pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo do tipo de problema, tá bom? Tipo de número, no caso. Vamos fazer alguns exemplos aqui antes de irmos para outra parte, para os exercícios. Bem, eu tenho aqui, ó, se eu fosse ler esse número, eu ia falar 2.340.000. Como é que eu escrevo isso aqui em notação científica? Qual é a regra? Tem que ter um número A. E esse A tem que ser do 1 e menor do que 10. Então, o número que eu tenho aqui, tirando os zeros, é 234. Mas ele está dizendo que esse A não pode ser 234. Não pode ser nem 23, tem que ser 2,3. Esse número aqui está dentro, esse A, né? Está dentro do parâmetro que ele me colocou. Ele colocou o A do 1 ao 10, tá? Vezes uma potência de 10. Espera aí, mas o número não era 2 milhões? Como é que eu vou escrever aqui 2? Porque as potências de 10 aqui, esse 10 vezes 10, vai representar a quantidade de casas que, por quanto esse número foi dividido, tá? Então, vamos lá. Ó, a vírgula estava aqui. Se eu deslocar uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, seis casas, eu vou chegar no número que está aqui. Então, isso aqui é 10 elevado a 6. Certo? Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, seis casas. Mais um exemplo. Um monte de zero. Você nem falar esse número. 1.000, milhão, bilhão. 1.200.000.000. Como é que eu escrevo isso em notação científica? Você pega o número que tem aqui, que é o 12. E aí você... Mas não pode 12. Só pode 1,2. Vezes 10 elevado. Quantas casas eu andei? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas. E quando os números são muito pequenos, 0,000000001, 2, 3. Bem, não pode ser 123, não pode ser 12, tem que ser 1,123. Vezes 10. Lembrando que a vírgula estava indo para a esquerda, né? Agora a vírgula está se deslocando para a direita, no sentido oposto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que agora vai ser, como é no sentido oposto, menos 9. Tá? 0,004.
vai ser 4,0, ou só 4, você que escolhe, tá? Vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, que a vírgula veio para cá. Então é elevado a menos 4. Certo? Expoente positivo é quando o número é muito grande, expoente negativo é quando o número é muito pequeno. Dica, que só vale para os negativos, tá? Você começa com 0. Quando começar com 0 é só contar os zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inclusive o antes da vírgula, tá? Todos os zeros. São 9 zeros, então vai ser menos 9. Aqui tem 1, 2, 3, 4 zeros, vai ser menos 4. Mas isso não vale para o de cima, porque aqui tem 1, 2, 3, 4 zeros e eu botei 6. Eu faço assim, né? Eu vou andar 4 zeros e mais 2. Aí 4 mais 2, 6. Aqui eu estou andando 3, 6, 8 zeros mais 1, 9. Eu conto dessa forma, mas cada um tem o seu ritmo. Detalhe, e se for o contrário, professor? E se eu quiser... Vou apagar, não, vou logo uns exemplos aqui. E se eu quiser um número estando em notação científica tirar? Bem, a dica que eu posso dar é a seguinte, ó. O que é que eu faço? Eu pego o 12, esse número eu sei que vai ser grandão, aí como aqui tem um 6, eu coloco 6 zeros. Mas não é a resposta certa, tá? Eu só coloco aqui para contar. Só que essa vírgula aqui, ela faz se deslocar 6 casas. Aí eu conto. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. A vírgula é até aqui. Ou seja, esse zero aqui eu coloquei demais, tá? Então vão ser só 5 zeros. Ou se você quiser, você pode pensar assim, ó, eu teria que colocar 6 zeros. Só que esse aqui vai comer 1. Então, em vez de colocar 6, eu só coloco 5. Esse próximo número aqui, eu teria que colocar 7 zeros. Mas essas duas casas aqui vão comer 2 desses 7 zeros. Então, em vez de colocar 7, eu vou colocar apenas 5. Eu vou colocar os 7 aqui, que é o que eu aconselho para quem está começando. E aí vamos contar 7 casas a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas. Essas duas são ordinárias. Tranquilo? O próximo número, 5 vezes 10 elevado a menos 7. Quando começa com 0, é mais fácil. É só você colocar 7 zeros. 1, antes, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. E o número no final. Pronto, tirei da notação científica. Vamos, para finalizar, colocar esses números em notação científica. Primeiro, muito pequeno. 1,2 vezes 10 elevado a 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Menos 6. Esse número aqui, apesar de estar quase em notação científica, começou com 0. Notação científica não pode começar com 0. 2,234, 234 vezes 10 elevado a quantas casas? Esse aqui, 2,23, andou quantas casas? 1, 2, 3, epa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10 elevado a, esqueci do menos, menos 8. Ou então só conta os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Como começa com 0, menos 8. Esse daqui, 2,04. Você não tira esse zero? Não, ele está entre os números, não pode tirar não, tá? Vezes 10 elevado a 1 casa, 2 casas. Começou com 0, negativo. Aqui vai estar mais fácil porque eu contei de 3 em 3, né? Então vai ser 2,3 vezes 10 elevado a 3, 6, mais 1, 7. O próximo, 1,325 vezes 10 elevado a 3, 6. O próximo, 8,532 vezes 10 elevado a 3, 6, 9. E o último, 1,2 vezes 10 elevado a 3, 6, 9, 12. Só mais uma casa, 13. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido.
e até a próxima prova.